Olá, Cabo Frio, olá, Grande Jardim Esperança, né? Que satisfação, que alegria poder revê-los, né? E nos encontrarmos aqui para mais uma edição aí do Cidadania e Socialismo. Como eu digo sempre, o seu programa de entrevistas, de debates, onde a gente sempre vai tentar aqui discutir os assuntos da cidade, os temas ligados à cidadania e também receber aqui convidados, né, que possam discutir conosco acerca aí do pensamento socialista, né? Hoje, dois dos meus convidados me abandonaram aqui, né? Então nós vamos procurar bater um papo sobre o tema do dia hoje do Cidadania e Socialismo, que é o cotidiano da cidade de Cabo Frio, né? O quadro Fala Cidadão foi às ruas, né, entrevistar as pessoas, perguntando qual é hoje o principal problema da cidade, né? Qual é aquela política pública que está faltando? Qual é o problema que aflige mais a população? Então esse é o objetivo do programa de hoje, tentar discutir com vocês esse assunto ligado ao dia a dia da cidade. Para isso, evidentemente, né, a gente sempre conta com a participação dos nossos telespectadores, de vocês que estão aí na Grande Jardim Esperança e em toda Cabo Frio, né? Os canais de comunicação aí já estão abertos, né, através do telefone da Jovem TV 2629-2571, 2629-2571, ou através das redes sociais, né, um instrumento valiosíssimo, né, de comunicação que a gente tem hoje. Você pode entrar pela página do Cidadania e Socialismo, né, que é Programa Cidadania e Socialismo, no Facebook, ou se você ainda preferir, pode nos mandar um e-mail, né, através do e-mail cidadaniaesocialismo@hotmail.com, né? Então, são as três alternativas onde você pode participar do programa e interagir aqui conosco, né? Normalmente, a gente coloca o Fala Cidadão a partir do segundo bloco, mas hoje, como eu estou aqui sozinho, nós vamos colocar daqui a pouco o Fala Cidadão e a partir das respostas e das manifestações do cidadão de Cabo Frio, a gente abre a discussão e abre esse bate-papo. Antes, porém, anunciar aí o livro da semana, né? Mais uma vez homenageando um escritor aqui de Cabo Frio, até porque o tema hoje, né, é Cabo Frio, então a gente resolveu mais uma vez, né, brindar a todos vocês com um livro de um autor da cidade, um livro da nossa amiga Mary Damasceno, memorialista, que conhece como ninguém a história de Cabo Frio, né? E o livro de hoje, né, que vai estar em sorteio, é Guardas da Memória, né, onde a Mary traz com muita informação e principalmente com muito bom humor, né, as histórias de Cabo Frio, um passeio, né, pela essa história tão rica que a nossa cidade tem. Embora, né, a gente às vezes veja que a cidade anda um pouco maltratada, né, principalmente em seu patrimônio histórico, cultural, né? Isso é um assunto que em brevemente nós vamos trazer aqui a Mary Damasceno e vamos conversar com ela para saber dela como anda o cuidado com o patrimônio cultural e histórico de Cabo Frio. De antemão, né, eu posso dizer a vocês sobre essa ida às ruas uma coisa, né, o que a gente percebeu assim de imediato quando a gente abordava as pessoas nas ruas para que elas pudessem dar um depoimento, dizer o que acontece na cidade. Gente, o medo impressionante que as pessoas têm em Cabo Frio de falar sobre o cotidiano e de falar sobre os problemas da cidade, né? É impressionante o modelo que foi criado aqui em Cabo Frio, um modelo de medo que faz com que as pessoas não tenham a tranquilidade, a independência necessária para poder se manifestar livremente. Mas, apesar disso tudo, né, tiveram aquelas pessoas corajosas que objetivamente abordaram e evidentemente, as respostas foram muito variadas. A cidade hoje ela vive, né, uma série de problemas, não deveria nem ser assim, né, já que nos últimos 16 anos nós tivemos aí quase 6 bilhões de reais, né, que poderiam ser transformados em desenvolvimento, em políticas públicas as mais variadas possíveis, saúde,
educação, saneamento, habitação popular, desenvolvimento para geração de emprego, e evidentemente não foram, né? O que aconteceu em Cabo Frio ao longo desses últimos 16 anos, né, foi muito aquém do que era a expectativa da população, muito aquém do que realmente a população merecia. E isso se traduz, evidentemente, nos depoimentos que as pessoas vão dar em seguida, que a gente vai rodar daqui a pouco, né? Evidentemente, tem sempre aquele problema que sobressai mais. Algumas entrevistas, nós tivemos um probleminha técnico, então não vai dar para passar toda aquela gama de depoimentos que a gente teve, mas, evidentemente, as maiores queixas hoje na cidade de Cabo Frio são a respeito da saúde e do transporte público. São as duas questões que afetam mais diretamente a vida do cidadão. Algumas pessoas relataram também a questão da segurança pública, né? Cabo Frio vive hoje realmente uma onda muito grande de violência urbana. Isso não é à toa, evidentemente, é fruto do que a gente conversou aqui agora há pouco, dessa falta de planejamento, dessa falta de geração efetiva de políticas de desenvolvimento, né, que a gente aconteceu na cidade. Porque quando a gente vai planejar alguma coisa, seja em administração pública, seja em administração privada, três coisas precisam estar andando de forma consecutiva em qualquer planejamento, seja em que esfera, tanto na administração privada quanto na administração pública. São três palavrinhas que é o óbvio ululante, como dizia o saudoso Nelson Rodrigues. Planejamento, em primeiro lugar, investimento e depois gestão. Planejamento, investimento e gestão. E essas coisas, pessoal, em Cabo Frio, essas três palavras, esses três atos administrativos, né, esses três instrumentos de gestão, eles andam cambaleantes ao longo de todo esse tempo. Daí acontece isso que aconteceu. Deixa eu já de imediato aqui aproveitar e registrar já as primeiras participações que a gente já está detectando aqui pela rede social, até para prestigiar, né, os companheiros. Aí esse humilde aqui apresentador que vos fala é obrigado aqui a colocar aqui o seu óculos, né? Eu anotei aqui, ó, nós já estamos aqui, ó, com o Leonardo Uchoa, com a Thaís Costa, com o Doc Costa, que está aqui nos prestigiando também, a Lurdinha Calaim, né? O Charles Pimenta, que era um companheiro que teve um problema de última hora, que estaria aqui com a gente debatendo também, o Sérgio Friedman, a Maria Melo e a Aida Borges, né? Então são todos aqui que já estão, né, produção? Já está colocado aí na nossa caixinha mágica de participação e a gente espera aí que surjam novas participações, novas perguntas. Ó, o Roberto Brum, da Praia do Siqueira, também está aqui pedindo, elogiando aqui o retorno do programa, né? Parabenizando, aliás, pelo retorno do programa e já pedindo para ser colocado aqui no sorteio do livro. Roberto, um grande abraço para você, né? A gente de vez em quando já teve chance de se encontrar na rua e bater um papo e você já está aqui, a produção já está providenciando aqui a tua colocação pro sorteio do livro, né? Eu vou pedir então aí a produção para a gente colocar aí o Fala Cidadão, até para ter subsídio, né, para que a gente possa perceber realmente de uma forma mais precisa, né, essa voz que vem das ruas. E aí, a partir dessa voz das ruas, a gente vai desenvolvendo esse papo, esse bate-papo, e a gente vai tecendo considerações, opiniões, porque esse aqui é um programa opinativo, né, informativo e opinativo, onde a gente coloca aí as nossas impressões, as nossas opiniões, e essas opiniões estão aí para o debate e para o contraditório, né? Para que quem quiser participar, concordar ou discordar, possa intervir no programa. Então, produção, vamos rodar aí o Fala Cidadão para a gente ouvir as pessoas e em seguida a gente dá sequência aí ao nosso bate-papo, né? Pode rodar então, Fala Cidadão? Vamos lá então, ouvir as pessoas na rua. Qual é o principal problema da cidade hoje, após 7 meses de novo governo? Infelizmente, a saúde e a segurança, né? Infelizmente, o que está acontecendo na cidade é um absurdo, né? Muito assalto, a saúde está péssima, não dizer que está boa, que não está boa. Eles querem tapar o sol com a peneira, mas não tem jeito, né? Todo mundo está vendo.
Hoje nós temos dois principais problemas. Um, saúde, que hoje infelizmente até estive com a minha mãe no PAN e é uma loucura, é uma má organização, não é nem um mau atendimento, é mal organizado. E o trânsito que é incomensuravelmente horrível, a gente não consegue, se você estiver de carro na cidade, você não consegue andar na cidade. A geração de políticas públicas, né, mais convincente e geração de emprego, né, que são hoje que está fazendo com que a sociedade sinta dentro a necessidade de ter, porque a geração de emprego não deixar os jovens hoje desamparados, dentro, com desalento e ter mais criação de coisas que venham a dar ao município condições para atrair dinheiro, né, para que o município venha a ter contribuição para o cidadão, para o cidadão tornar cidadão, né? E é tudo. Eu acho que venha hoje a ter o município é isso, a criação de políticas públicas e geração de emprego. Na minha opinião, a cidade de Cabo Frio precisa investir um pouco mais em universidades públicas, não em universidades privadas, que nem todos têm acesso. Por mais que o governo federal, junto ao governo federal, temos diversos recursos como FIES, que financiam os estudos dos alunos, nem todos têm condição, pois é algo que é incerto, você não sai empregado, então você não sabe qual é a sua condição depois de formado, você sai no cru. Se tivesse a prática, seria muito melhor também. Bom dia. Ali em Unamar, o prefeito ele tinha que dar mais uma olhadinha ali naquelas ruas ali que não estão asfaltadas, falta de luzes, entendeu? E saneamento, está faltando tudo isso ali. E outra coisa, negócio de recolhimento de lixos, tinha que botar mais caminhões lá para dentro para recolher lixo, entendeu? E algumas caçambas lá dentro também para pôr os lixos, que os moradores estão botando lixo na rua, devido não ter uma caçamba. Entendeu? E o que acontece? Dá urubu, dá aquela bicharada toda, né? Então, está faltando isso em Unamar. Hoje eu acho que falta muita lixeira aqui, principalmente nessa avenida principal, que é onde eu estou, dos demais bairros eu não sei, entendeu? E bicicleta andando em cima de calçada e praça. É um perigo você entrar numa esquina com crianças segurando duas crianças, entendeu? E de repente vem um ciclista marmanjo, tudo marmanjo de 25, 30 anos, não é garotinho não é criança, entendeu? Melhorando o caso da limpeza, por exemplo, dos faltas de lixeira e não permitir colocar guardas municipais que não deixem marmanjos estar andando de bicicleta em cima das calçadas, entendeu? Quanto ao resto, tudo bem, é uma cidade maravilhosa, esse sol maravilhoso, esse mar, né, que nós gostamos, e essa peixada também sensacional. O momento seria segurança. Nós estamos vendo muito assalto, as lojas inseguras. E o povo, né? Você não tem aquela liberdade, você sair, você tem aquele negócio. Pode sair e não tem um retorno. Você pode sair com dinheiro, pode ser assaltado, chega numa loja qualquer, toda hora ninguém está arrumando loja, eu vejo passar toda hora, eu acompanho direto pela internet, estão arrombando muita loja em Cabo Frio. Eu achava que a prioridade seria a parte da associação ligado o pessoal de lojista se unirem para poder, a opinião pública seria o seguinte, uma saúde, prioridade, que nós estamos com uma dificuldade muito grande, e também depois a segurança, são duas coisas. E o transporte está caminhando, conforme a vida toda. Caminhão é uma empresa só, ela não tem possibilidade de dar conta todinha da região, ela já está na hora de colocar outra empresa que ela venha corresponder à nossa cidade. No momento, está correspondendo sim, dentro desse vale que nós chamamos agora um cartão cidadão, depois mudou por dignidade, facilitou muito. Comparando em outras cidades ou algum outro estado, nós estamos pagando 50 centavos. Mas só 50 centavos, mas o trabalho mesmo da salineira, ela está deixando a desejar. Qual o problema que a senhora detecta em Cabo Frio, no cotidiano aí da cidade? O transporte coletivo. A gente passa 1 hora esperando o transporte, a gente passa 1 hora, uma hora e meia esperando o ônibus.
Pelo menos para onde eu vou, né? Eu venho para cá para o centro e tenho que ir para reserva. Às vezes eu fico aí 1 hora esperando o ônibus. É difícil. Estão vendo aí, né? Vou tomar até uma aguinha aqui, que é tanto assunto. Como diz o meu amigo Dil, né, aqui no programa dele pela manhã, deixa eu refrigerar aqui o radiador, porque, gente, é muito problema, né, não? Os caras estão aí, meu Deus, há 16 anos, 6 bilhões de reais transitaram no orçamento desse município. Aí você vai para as ruas e as pessoas relatam uma série de problemas, principalmente em áreas fundamentais, como é o caso da saúde e do transporte, né? E depois, quando se emite opiniões críticas, esses caras que estão aí no governo, porque não é só dizer, não é o governo Alaí, são os dois governos. A responsabilidade disso tudo, desse grave problema que a gente vive hoje, Cabo Frio hoje atravessa a sua pior crise no que tange a geração de emprego, gente. Então, tudo isso é responsabilidade de 16 anos de governos que não corresponderam à expectativa da população. E eles ficam aí na mídia discutindo para saber quem é o culpado, quando os dois estavam juntos até pouco tempo atrás, entendeu? Então, um programa independente como o nosso não fica naquele negócio de lado A e lado B, não, porque tem vários programas aqui na mídia local, né, que é assim, defende um lado e culpa o outro, né? Culpa o outro e defende o outro. A realidade, nua e crua, está aí para a população ver. Saúde, como que a gente, com um orçamento, gente, de quase 300 milhões anuais, a gente não consegue resolver a questão da saúde? Os últimos anos foram de promessas, como, por exemplo, acabar com aquela famigerada central de marcação de consultas, né? Vamos por partes, vamos fazer igual o Jack Estripador. Todo esse problema que teve aí, nós vamos dividir por partes. Vamos analisar. Evidentemente que o programa só tem 1 hora de duração, não dá para a gente abordar com profundidade tudo isso, né? Mas vamos dividir por partes o que mais ou menos a população está dizendo e o que a gente entende que precisa melhorar e o que a gente entende que a iniciativa de política pública foi equivocada. A saúde realmente é o principal problema da cidade hoje, né? Eles criaram, há um tempo atrás, uma central de marcação de consultas, foi criado no governo Alaí, e as pessoas ficavam no tempo lá, de madrugada, para marcar o médico. Aí era um caos, não resolveu. Veio o governo Marquinhos e manteve, prometeu acabar e não acabou, manteve a central de marcação de consultas, aí colocou um galpão, pelo menos as pessoas não ficavam mais no tempo. Aí veio a campanha política agora, o atual prefeito prometeu acabar com a central de marcação de consulta de novo, que ele criou. Resultado, não acabou nada. Eles fizeram lá umas melhorazinhas que não resolve nada. Gente, o que resolve na saúde? Isso aí outra vez é o óbvio, o Lulantes que eu citei agora há pouco. É o investimento na estrutura básica da saúde, que em médio e longo prazo, logo apresenta os seus resultados, para você poder tirar aquela confusão da emergência, aquele afluxo demasiado de pacientes na emergência. E como é que faz isso? Prestigiando, fazendo planejamento, investimento e gestão de recursos que esse município tem, colocando o programa de saúde da família, que agora tem uma nova nomenclatura, agora chama-se Estratégia Saúde da Família, em toda a cidade. Esses postos cobrem toda a cidade. Lá você tem um médico generalista, você tem todos aqueles outros profissionais de saúde, enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas, todos aqueles profissionais que fazem o atendimento preliminar, antecipando as doenças. Porque nós temos que cuidar da saúde e não apenas tratar a doença, que é o que acontece e o que tem acontecido ao longo desses últimos 16 anos. Os caras só querem saber investir em emergência, na UPA, no posto de saúde. Tem que, em primeiro lugar, fazer um planejamento e reduzir essa demanda para emergência com os postos de saúde da família. E ali, informatizar aqueles postos para você poder acabar finalmente com essa famigerada
central de marcação de consultas que tanto desconforto dá ao paciente. Esse médico generalista, ele sim, ele tem condições de fazer a triagem das patologias, aquelas doenças de base, né, ele pode começar a tratar e ali ele encaminha para clínicas de especialidade. Isso não é nada demais, isso não é tão caro assim, não. Falta é vontade política. Não tem dinheiro para gastar 25 milhões com a obra lá na praia, de forma desnecessária e não prioritária. Eu posso até aqui discutir a necessidade da obra ou não, mas que ela não é prioritária nesse momento, não é. Porque se a gente tivesse com todos os problemas de políticas públicas básicas resolvidas, aí vamos tratar de uma obra daquela magnitude. É prioritário gastar mais de 20 milhões para alargar a avenida? Não é. Então aí a gente investe o dinheiro do município em determinadas situações e deixa outras situações que são prioritárias nessas condições. Então a saúde é a partir daí. É óbvio que esse serviço básico, essa estrutura básica, ela não contempla todos os vetores da saúde. Você vai precisar do hospital de emergência, você vai precisar do atendimento de emergência com dignidade para a população. Você tem que arrumar aquilo ali, contratar médicos, profissionais. Agora, do jeito que eles fazem, do jeito que é mal planejado, não atende à necessidade do paciente. Parece que temos alguém na linha? Temos alguém na linha, produção? Se tiver, é o debate, é a participação do telespectador, pode colocar no ar. Tem alguém na linha? Alô? Pois não. Quem está na linha? Meu querido, quem está falando aqui é Tiago Borges. Ô, seu Tiago, tudo bom? Tudo bem com você? Tudo bem. Eu quero lhe parabenizar pelo seu programa, pela força que você tem, porque eu tenho um ditado que diz assim, nós somos seres finitos, tentando descobrir os mistérios de um ser que é infinito. Vou repetir porque vale a pena. Isso. Nós somos seres finitos, tentando resolver os mistérios de um ser que é infinito. Digo isso para você porque você é um homem de coragem, valioso, precioso aos meus olhos, e toda a população está contente de você estar mexendo nesse vespeiro, porque verdadeiramente você mexe no vespeiro com muita coragem, com muita sabedoria, com muita distinção e de forma imparcial, olhando o lado do povo, olhando o lado das nossas dificuldades, das nossas lutas, como tem sido colocado no programa, luta com a saúde, luta com o transporte, luta com a segurança, e tudo isso você tem mexido e sabemos que você é uma pessoa brilhante. Obrigado, desde a outra eleição do pleito passado, nós descobrimos que você é uma pessoa de grande brilho. Eu quero te parabenizar, que você continue assim, não desanima, continue mexendo nesse vespeiro, porque nós precisamos que você faça esse trabalho de programa de cidadania e socialismo, que é tão importante para todos nós. Muito obrigado aí, seu Deus Thiago. te abençoe. Agradeço aí de coração o seu depoimento e as palavras de incentivo, né? Muito obrigado aí. O senhor já está participando aí do sorteio do livro aí. Ah, obrigado. Muito obrigado aí. Muito obrigado mesmo, de coração. Né? Um abraço, um abraço. É isso aí, a participação agradeço aí, o seu Thiago, né? Eu tenho realmente recebido muitas manifestações na rua. O programa retornou na semana passada e muita gente lembrou, né? Nós ficamos mais de 2 anos no ar e realmente as pessoas me parabenizaram pela volta do programa, pela oportunidade de conversar. O tema da saúde, conforme eu falei, é um tema muito vasto, tem uma série de outras questões que nós levaríamos um programa inteiro, 2, 3 programas abordando, mas essa condição que eu falei, da prioridade do investimento na atenção básica é fundamental, porque a partir dali a gente elimina e vai conseguindo minimizar, né, na realidade, uma série de problemas. A demanda na saúde, ela vai ser sempre crescente, porque a população cresce, pessoas de outro município se mudam para Cabo Frio e até pessoas de outros municípios vêm se tratar aqui em Cabo Frio. Isso aí é uma coisa que a gente sabe que acontece. Mas a saúde, gente, ela não é uma prestação de serviço, como esses caras enxergam hoje. A saúde é direito inalienável do cidadão e tem que ser prioridade absoluta ao lado da educação. Quer dizer, tem uma série de outras etapas na saúde que a gente podia aqui discutir e alongar. Mas como eu queria abordar também os outros temas citados pela população, né, a gente vai ficando por aí, a não ser que alguém queira falar mais alguma coisa com relação à saúde. Porque essa desculpa de que o governo só tem 7 meses não me convence.
porque o prefeito Alain Correia, ele já foi prefeito 3 vezes. E não adianta querer achar que a responsabilidade é do governo anterior, que governou 8 anos, sendo que 4 desses 8 anos foi em parceria com ele. Então, se tem essa demanda reprimida na cidade, na saúde e em várias outras áreas, a responsabilidade é dele sim. E o governo e os secretários têm que ter a responsabilidade e a coragem de assumi-las perante a população e não ficar jogando o problema dizendo que é culpa do governo anterior que sucateou a saúde. De fato, o governo anterior foi terrível para a saúde, né? Cometeu-se um erro de propósito. Na verdade, não se cometeu, aquilo foi de propósito, porque as pessoas que governavam Cabo Frio, as pessoas que comandavam a saúde pública da cidade, eram as mesmas que ganhavam dinheiro com a saúde privada da cidade. E esses interesses são incompatíveis, são inversamente proporcionais. Se a saúde pública funciona, a saúde privada cai e ganha-se menos dinheiro. Mas se a saúde pública deteriora, quem está na saúde privada, quem comanda a saúde privada, quem é dono dos serviços privados da cidade, ganha muito mais dinheiro. E é isso que acontecia no governo passado. E é isso que a gente esperava que fosse rompido nesse governo agora. Até porque, como já governou junto, sabia exatamente do que acontecia. E a gente tem 7 meses onde a sinalização do que foi dada não é a sinalização da campanha, porque a campanha era acabar com essa famigerada central de marcação de consulta, né? Então, a saúde se encontra num estado desse por falta de planejamento, por falta de investimento prioritário e por falta de vontade política. Vontade política. Há um grande déficit de pessoal na saúde, tanto de médicos, quanto de profissionais de enfermagem, quanto também de pessoal da área administrativa, porque o governo inchou a estrutura que comanda a máquina, né? Uma cidade que tem 74 superintendências e quase 40 secretarias. Então, inchou-se, como se faz sempre aqui, incha-se a máquina no andar de cima, onde se recebem os maiores salários, e deixa-se de contratar pessoas no andar de baixo, que é onde vai se prestar o atendimento à população, né? Isso é um fato que acontece. E eu tenho certeza que você que está me assistindo sabe que o que eu estou falando aqui é uma verdade, né? Aí a folha de pagamento fica inchada, aí vem um monte de desculpa, falta dinheiro para pagar o plano de cargo do salário. Por quê? Porque se coloca uma superestrutura administrativa que às vezes tem tanto chefe, tem tanta gente mandando, tem tanta gente com cargo de chefia, que gera uma paralisia na administração pública. A máquina inchada no andar de cima acaba tendo problemas de comando, de gestão e que acaba, né, prejudicando lá na ponta, que é o atendimento da população. Uma outra coisa, além da saúde, muito falada aí pelos telespectadores, a gente teve a oportunidade de ver, foi a questão do transporte público, né? Realmente são quase 30 anos, né, de monopólio da salineira e sem a devida fiscalização da prefeitura. As tarifas sempre foram altas, né, e de governo Marquinhos para cá passaram a ser subsidiadas, mas foram subsidiadas sem se mexer no valor da tarifa. Subsidia-se para a população, né, para a população pagar R$1 ou 50 centavos, como é agora, mas não se faz o que deve ser feito, que é a função do poder público, que é fiscalizar e fazer uma auditoria na planilha de custo dessa tarifa, para saber se o subsídio que está sendo pago é realmente dentro do valor real da tarifa. Eu me lembro que durante a campanha eleitoral, nós fomos o único grupo político, o único partido que teve a coragem de colocar esse assunto em pauta, porque eles não queriam discutir isso. Aí no final do governo Marquinhos, a situação da salineira estava, o contrato estava em situação precária, foi feita uma licitação irregular, fraudulenta, uma licitação cheia de vícios e de irregularidades, que hoje encontra-se cassada pela Justiça. Teve uma decisão de primeira instância, que cassou a liminar, deu uma medida liminar cassando a licitação, houve um recurso por parte da Prefeitura e no TJ, né, na segunda instância, essa cassação foi mantida. Então hoje tem uma liminar que torna nula
a licitação do transporte público na cidade. E, pasmem, a Salineira não é parte na ação. Quem defendia a Salineira era a Procuradoria da Prefeitura no governo Marquinhos, porque a ação popular que foi impetrada pelo movimento ECOAR, em defesa da população, é contra o agente concedente, que é a Prefeitura. E a Prefeitura, ao invés de se juntar à sociedade na avaliação e na auditoria e na especificação de tudo que estava ali, mandou a Procuradoria dela defender a licitação que era para favorecer a Salineira. Isso no governo Marquinhos Mendes. Mudou o governo? Vocês acham que mudou alguma coisa? Nada. A Procuradoria do município no governo Olaí continua defendendo os interesses da empresa contra a ação popular que teve êxito, né, num primeiro momento, já que tem uma liminar que cassou. Hoje a licitação está suspensa, mas a Salineira continua operando, o que também não dava para tirar de imediato os ônibus, né? Então, o que se espera nesse momento? Se espera que o prefeito cumpra a palavra dele, que nomeie a tal comissão que vai fazer uma avaliação e não aparelhe a comissão só com gente do governo, para que agora se faça uma avaliação correta de toda essa situação, que a empresa seja cobrada a prestar um serviço melhor, porque vocês viram aí no depoimento das pessoas, né? Falta ônibus, os horários são inadequados, porque faltou coragem ao poder público ao longo desses últimos 20 anos para enquadrar a empresa e fazê-la cumprir as regras do contrato. Eles não tiveram coragem nem de auditar a planilha, continuam pagando essa fortuna em subsídio, né? Como é que vão ter coragem de enquadrar a empresa? Há uma relação, né, de proximidade muito grande entre o poder público e essas grandes empresas. A Salineira é uma delas, né? A Salineira, ela faz parte de um grande grupo, né, que domina o transporte coletivo em todo o estado, né? São poucas empresas que detêm, né, esse controle. Não é fácil não, eu reconheço, não é fácil enfrentar estruturas cartelizadas como essa, mas tem que ter coragem política, tem que se colocar ao lado da população. Quem obteve o voto da população, quem foi sufragado nas urnas pela população, tem a obrigação de se colocar ao lado da população. Mas o que a gente viu ao longo desses últimos 16 anos foram as pessoas sendo eleitas e defendendo interesses privados. Então essa situação do transporte é muito grave. Se a ação tiver êxito no seu mérito, né, já que por enquanto a decisão foi apenas provisória, é uma liminar que garantiu a anulação da licitação, ainda vai ser julgada no seu mérito. Se ela tiver êxito, vai ter que se fazer uma nova licitação do transporte coletivo nessa cidade. E a gente espera que dessa vez haja efetivamente lisura, transparência, tudo aquilo que a sociedade pede, né? Que haja realmente um enquadramento, que se defina uma nova malha viária que possa atender a toda a cidade. E não apenas e tão somente os bairros mais centrais, que é onde tem o maior afluxo de pessoas e onde a empresa ganha mais dinheiro, né? Submetendo as pessoas que moram nos bairros periféricos a uma verdadeira via crucis no transporte coletivo. Esse próprio ônibus que vinha com a passagem antes a R$1 e agora vem com 50 centavos, não passa nunca. As pessoas reclamam demais, que acabam tendo que pegar um ônibus, às vezes até intermunicipal, né, cuja linha cruza com aqui de Cabo Frio e acabam pagando uma passagem mais cara. Então essa questão do transporte é outro problema muito grave que acontece na cidade e que precisa ser solucionado pelas nossas autoridades, né, pelo chamado poder constituído que está aí e é para isso, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, pessoal, em mais algumas pessoas que estão aqui no link conosco, né? Nós temos aqui agora também, ó, o Rogério Carvalho participando, professor Rogério Carvalho. Professor Rogério Carvalho, estou esperando o senhor aqui no programa, hein, para a gente bater um papo, principalmente com relação à educação, né? Está aqui também o Luiz Felipe, o Charles Pimentas, que eu já registrei a participação, a Sônia Braga, que está aqui, né? Não sei se é aquela Sônia Braga da Globo, acho que não, deve ser a Sônia Braga daqui, né? Então aqui mais alguns companheiros mandando aqui mensagens, que eu peço aí a nossa produtora que coloque aí na nossa caixinha mágica para depois a gente sortear no final do programa.
Um outro tema que foi muito citado ali, vocês perceberam, e eu falei no início do programa, é a questão do emprego, né? Cabo Frio hoje, gente, sem dúvida nenhuma, está sofrendo a sua pior crise nesse aspecto. Até porque a população cresceu, né? E conforme eu falei, as políticas de desenvolvimento, as políticas voltadas principalmente para a área do turismo, que é uma área tão fundamental aqui na nossa cidade, não contemplaram esse crescimento da população. Nesses últimos 16 anos, se vocês olharem para a pasta do turismo, nunca teve lá um profissional daquela área que tenha a expertise, a capacidade de desenvolver programas de desenvolvimento e não sozinho, só de forma autocrática não, ouvindo todo o conjunto empresarial e da classe trabalhadora de Cabo Frio, para que se possa desenvolver projetos e que sejam integrados, onde participe o empresário, onde participem os sindicatos, né? Fazendo uma gestão participativa para se encontrar soluções que são peculiares da nossa cidade, né? Eu defendo que se faça um estudo científico, sendo contratado aí órgãos técnicos. A própria Fundação Getúlio Vargas tem órgãos técnicos maravilhosos para projetar um programa de desenvolvimento de turismo que depois pode ser adaptado às nossas necessidades em discussão com todos os segmentos envolvidos e a partir daí criar um processo de geração de emprego e renda que está carente nessa cidade. A construção civil em Cabo Frio é uma crescente, mas as empreiteiras, as construtoras que vêm fazer serviços aqui, às vezes trazem aquela mão de obra mais qualificada de fora da cidade, contratando, às vezes, aqui de Cabo Frio, apenas aquele trabalhador mais sem especialização, né, que vai virar o ajudante lá, o pedreiro, o gesseiro, o eletricista. Aquele profissional mais elaborado, elas trazem de fora. Por quê? Você acha por quê que acontece isso? Porque a prefeitura jamais pensou em criar cursos de capacitação profissional, cursos profissionalizantes na área técnica, para preparar o cidadão de Cabo Frio para que ele tenha uma condição de galgar esses empregos, porque é uma projeção crescente. Cabo Frio é uma cidade que cresce sempre, é uma das cidades com índice de crescimento populacional, demográfico, uma das maiores do estado. Aliás, toda essa região do petróleo, Macaé, Rio das Ostras, Cabo Frio, elas têm um crescimento populacional, né, um crescimento demográfico acima da média do estado. Então é necessário que haja uma capacitação tanto para o cidadão que chega aqui, quanto para o cidadão que às vezes vem para cá em busca de uma oportunidade, para que a gente não gere essa desigualdade social que a gente vê na cidade hoje, né, do centro relativamente urbano e uma periferia tremendamente abandonada em termos de políticas públicas. Porque o cidadão chega com dificuldade de emprego, sem recursos, onde ele vai morar? Ele vai morar na periferia, onde o aluguel é mais barato, onde o custo de vida é mais barato. Mas ele sem emprego ou subempregado, cria uma dificuldade muito grande. E isso, no final, lá no final da ponta, acaba descambando para onde? Para o aumento da violência urbana, em todos os níveis. Porque o cara tem que sustentar a família. Ele vai fazer o quê? Ele vai criar uma forma ilegal de conseguir um dinheiro para poder sustentar a sua família. Então, o crescimento, gente, da violência urbana em Cabo Frio hoje está diretamente ligado a essa falta de políticas de desenvolvimento, tanto na geração de emprego, quanto também de políticas educacionais e política para a juventude, que esses caras aí, ao longo de 16 anos, não fizeram. E isso tem sido relatado sistematicamente durante os debates, as campanhas eleitorais. E, inexplicavelmente, ou até explicavelmente, né, cada um faz as suas opções, a grande parte da população tem optado por manter essas pessoas no poder, que ora se dizem aliados, ora se dizem adversários, mas governam a cidade do mesmo jeito, sem transparência. Você vê, o portal da transparência funcionava mal no governo anterior, funciona mal nesse governo, fazendo políticas assistencialistas, né, pela falta da política pública efetiva. Não tem saúde, o vereador dá um jeitinho, o secretário dá um jeitinho, aí vai se amarrando as pessoas, né? Vai ofendendo a cidadania das pessoas assim. E na geração de emprego é a mesma coisa. Cria-se uma série de empregos ligados à política, a prefeitura parece que é a grande empregadora da cidade,
fica todo mundo amarrado naquele sistema ali. E na hora do voto, o cidadão se vê obrigado a manter aquele esquema que na outra ponta infelicita ele na área de políticas públicas. É o que acontece. A Câmara do Rio de Janeiro hoje, a Câmara de Vereadores, ela está cercada de manifestantes por causa da CPI do ônibus, né? A população lá brigando e querendo melhorias no transporte. Aqui em Cabo Frio, a Câmara de Vereadores é cercada por gente pedindo emprego a vereador, porque não se tem uma política de desenvolvimento na cidade. Você vê como as coisas acontecem. E isso é todo dia, os próprios vereadores reclamam disso, mas eles usam desse sistema, se beneficiam desse sistema para ter voto. E a cidade não avança e a cidade não cresce. Tem alguém na linha? Tem alguém na linha aí? Ah, tá legal. Vamos fazer daqui a pouco, né? Um break, eu só vou terminar esse raciocínio no que se refere a emprego. Eu tinha dito a área de turismo, né, com projeto de desenvolvimento, e falei também da construção civil. E existe uma outra possibilidade muito importante na geração de emprego, além de você formar esses cursos, né, profissionalizantes, inclusive que tem que ser direcionado também, não só à área de construção civil, como também a área de gastronomia, a área do turismo, que vai poder acompanhar esse desenvolvimento que pode ocorrer no turismo, na geração de emprego. Você tem que preparar esse profissional até para que ele possa ter um salário melhor de profissional qualificado e dar uma condição melhor para a sua família. E isso, evidentemente, gera todo um círculo virtuoso que faz crescer o comércio da cidade. Para vocês verem como tudo, né, vem de um ordenamento e tudo se encaixa. O que acontece hoje? A gente não tem emprego, o desenvolvimento é pequeno, o comércio também não consegue se desenvolver, o comércio murcha. A gente vê quase todo dia uma loja ou outra fechando na cidade. Isso você vê a olhos vistos, né? Não precisa ser nenhum profundo analista para perceber isso. Ao passo que um projeto de desenvolvimento, de geração, de qualificação, vai fazer com que haja um fomento, um crescimento do comércio e que abra também, que faz abrir novos postos na própria área comercial. E a outra coisa que pode ajudar nessa geração de emprego é uma outra promessa antiga, que eles fazem há muito tempo, que é criar os polos de desenvolvimento na cidade, que nunca é criado, porque parece que não querem criar, que o sistema foi feito para que o cidadão fique aprisionado nas garras da prefeitura. Parece que eles não têm coragem, né, de realmente trazer, de fomentar, que a área para isso nós temos. Né? A prefeitura fornece a infraestrutura e as empresas se instalam, evidentemente que empresas não poluidoras, né, que é para não prejudicar aqui o nosso meio ambiente, e a partir daí também se criar um outro foco que possibilite esse crescimento de Cabo Frio. As soluções estão aí, e há 16 anos que esses caras não fazem. Né? A produção está pedindo um intervalo de apoio cultural, né? E a gente volta já discutindo alguns outros temas aí, como educação, como segurança pública, que foi citado também, a questão do segundo distrito, e uma coisa que eu queria falar, que um rapaz falou ali, que é universidade pública nessa cidade. Vamos fazer um breakzinho e voltamos já. And you freeze in the winter and you ghost to the wind at your feet when you haven't any shoes on your feet and your clothes in the sweater and you look 30 pounds overweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor who will tell you to love evermore, but your hand goes to that rat-a-tat at the window. See how love flies out the door. For money makes the world. Clinking, clanking sound of money, 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 get a little, money, 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 get a work about it makes the world go round.
A violência contra a mulher é todo ato que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico em casa ou na rua. No Brasil, uma mulher é assassinada a cada 2 horas. Os agressores normalmente são os namorados, maridos ou ex-amores. Mudar esta cruel realidade é dever de todos nós. Denuncie a violência contra a mulher. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima. Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil. Um país de todos. Governo Federal. Ó preto, cá no meu país tu tens que andar como gente, isto aqui não é África. O quê? Não achas bem? Volta para a tua terra. Aproveita e leva os brasileiros, os chamuças e os xinófobos. De volta aí o Cidadania e Socialismo, né? Repetindo o que eu falei, né? Sob as guitarras potentes aí do companheiro Rogério Carvalho e Davi Baeta. Mandaram bala aí nas guitarras, né? Quem é que não gosta de um bom rock and roll, né, gente? Só para descontrair, né? Porque o assunto ficou sério aqui, a gente estava discutindo, né? E tem que ser sério mesmo, realmente. São temas caros à população, né? Aqui, por exemplo, agora aqui online, o Roberto Brum, da Praia do Siqueira, está dizendo exatamente isso, né? Ele, em resumo, quis dizer que tudo que a população de Cabo Frio quer é ter uma vida digna, onde o seu dinheiro, que o dinheiro é da população, o prefeito não é dono de dinheiro nenhum, né? Deveria, inclusive, consultar a população através de uma gestão participativa onde deve aplicar o dinheiro. Mas aqui é tudo de cima para baixo. Eles se acham pai, irmão, né? O prefeito anterior dizia que era o irmão, esse novo diz que é o pai. Eu não, eu acho que o prefeito, não sei a sua opinião, o prefeito é servidor público, o número 1, porque ele é o prefeito, mas ele é servidor público, ele não tem que ser pai e nem tem que ser irmão, e não é dono de nada, o dinheiro é da população. Se evidentemente, se tivesse um portal de transparência que especificasse tudinho, bonitinho, aí sim todo mundo poderia se sentir realmente dono do seu dinheiro, que somos nós, todos nós na população. Eu queria dar um recadinho aqui, né, fugindo um pouquinho. Em primeiro lugar, declarar o nosso apoio e solidariedade a todos os professores da rede estadual que estão em greve nesse momento, né, lutando por uma condição salarial melhor e lutando por condições de trabalhos adequadas que eles não têm na rede estadual, né. Esse terrível, esse nefasto governo Sérgio Cabral sucateou a educação, que já vinha mal demais com o casal Garotinho, e realmente o quadro é terrível, né? Então a nossa solidariedade aos professores que estão em greve, inclusive os da rede municipal do Rio de Janeiro também, né? Aqui nós tivemos uma pequena melhora, né, com o plano de cargos e salários, mas também ainda temos problemas aí para acertar, que provém da administração anterior e que essa administração ainda não regularizou, como, por exemplo, a diferença salarial entre o professor contratado e o professor concursado, né? O piso tem que ser igual, evidentemente que as vantagens do concursado deve ter, né? E falta ver também se o Ministério Público vai, né, endurecer o jogo com a Prefeitura para que possa chamar o resto dos professores concursados da rede pública. Então, todo o nosso apoio à greve dos professores da rede estadual de ensino. E lembrar a vocês que a partir dessa semana agora nós temos um blog, Cidadania e Socialismo.blogspot.com, Cidadania e Socialismo.blogspot.com.
blogspot.com. Então lá, além da reprise do programa, né, para quem tem paciência, como eu disse na semana passada, você encontra lá postagens diárias sobre o cotidiano da cidade, sobre vários aspectos da política nacional, assuntos de ordem mundial. A gente tem procurado fazer um blog eclético com informações e artigos, né, também sobre temas diversos ligados à cidadania. Acesse lá, participe, comente, dê sugestão. www.cidadaniasocialismo.blogspot.com. Tem alguém na linha aí, produção? Se tiver, pode mandar brasa. Tem alguém na linha? Ainda não? Alô? Pode falar, quem está na linha? Pode falar, quem está na linha? Aqui o telespectador tem prioridade, na Jovem TV toda, né? Quem está falando? Caiu, né? Caiu, a produção me informa que caiu, então a gente pede aí a pessoa que ligue de volta. Duas coisas me chamaram a atenção ali, que foi colocado, além de transporte, emprego e saúde, que a gente, né, abordou assim de uma forma superficial. Evidentemente, nós vamos fazer aqui programas temáticos sobre cada um tema desse e a gente vai ter chance de aprofundar a análise aí, inclusive com a presença de convidados. Ó, parece que está tentando entrar de novo a ligação. Vamos fazer uma nova tentativa aí de participação do telespectador. Tem alguém na linha? Tem sim, Opa. é Luciana. Quem Tudo está bom, falando? Cláudia, Luciana. Luciana. E aí, Luciana? Estou ligando para te dar os parabéns aí para o seu programa, muito bom. Obrigado, Luciana. Que você continue nessa luta por Cabo Frio, porque nós estamos precisando de alguém que olhe pelo nossa cidade, né? Porque realmente o prefeito prometeu muito de fundo, não fez nada até agora. A cidade está toda suja, muito suja. Qualquer bairro que você passe, é tudo cheio de folha, cheio de lixo. Não está uma cidade limpa igual nós pensamos que ia ser, né? Agora eu liguei para reclamar uma coisa. Fala, Luciana. Há tempos atrás, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Estou atentamente te ouvindo. Há tempos atrás eu passei mal e tive que ir de emergência para o Hospital Santa Isabel. E eu fiz um pedido aí na Jovem TV, acho que eu fiz no Mauro e Valério, não me lembro. Uhum. Porque se você ver bem, a rua Raul Veiga, desde o início dela, lá em cima, até a Clínica São Marcos, não tem carro parado do lado direito. Aí você vê que da São Marcos até o Hospital Santa Isabel, que a gente precisa que aquela rua seja sem carro do lado direito, só do lado esquerdo, ela é lotada de carro do lado direito, do lado esquerdo. E se você precisa passar numa emergência, no engarrafamento, não tem como os motoristas parar para ou sair, ou entendeu? Eu já falei com o Jânio Mendes, eu já falei com um outro vereador aí, já pedi no ar. Você sabe que até hoje não obtive resposta de ninguém, pedindo que eles olhassem esse lado. A cidade, Luciana, a cidade cresceu muito, né? Então, está na hora já de se fazer um estudo, um planejamento de ordenamento urbano para a cidade, sabe? E realmente você tem razão, isso não tem sido pensado também não, né? A cidade está crescendo demais, está faltando áreas de estacionamento, as pessoas, não há nenhum projeto, nem nada que possa desestimular, né, o uso do carro. O transporte coletivo é ruim, então as pessoas vão de carro mesmo. Então já está na hora sim, você lembra um assunto muito importante, e eu vou anotar isso aqui como pauta para trazer alguém especializado em engenharia de tráfego para a gente discutir planejamento urbano. Pô, foi uma sugestão muito boa que você deu, que eu vou anotar aqui. Se você prestar atenção, até a Clínica São Marcos nós não temos carro do lado direito. É verdade. Agora, onde a gente precisa que seja livre para um estacionamento, para uma emergência de um carro passar urgente, conforme eu fui passando muito mal, em ponto de acho que eu já estava tendo até um princípio de infarto, não lembro. E meu marido pedindo passagem, não tinha onde os carros entrar. Até que um saiu para um lado, outro para o outro, conseguiu passar. Aí um bobão desses aí parou na frente do meu marido, como quem diz assim, passa por cima. Isso já estava em frente à funerária, entendeu? Pois é. Foi preciso meu filho descer do carro, dar um soco no carro deles e tira essa porcaria da frente, que a minha mãe está morrendo dentro do carro.
isso é... Poxa, principalmente ali, né? Deixar uma área exatamente para o estacionamento de emergência ali. Não é, eu não digo estacionamento, é liberar o lado direito. Exatamente. Entendeu? E melhorar o fluxo, né? Que você falou, né? Emperra o fluxo ali, né? Porque hoje, aquele dia fui eu, mas pode ser a mulher do Alaí, pode ser o Alaí, pode ser qualquer dele, um, exatamente. Pode ser qualquer um. E a gente não tá aqui, né? Está todo mundo numa situação difícil. Mas outra coisa que eu queria falar é sobre a educação, Secretaria de Educação. A minha nora foi contratada durante 10 anos em Cabo Frio. 10 anos de contrato ela teve em Cabo Frio. Mas todo ano, na hora de renovar o contrato, é uma humilhação. É verdade. O que eles podem humilhar, pisar, sacanear a pessoa, eles sacaneiam, entendeu? Então, eu estou muito revoltada com eles. Graças a Deus que eles não contrataram esse ano por causa de uma senhora, que é diretora de uma escola do Jardim Esperança, que foi dizer que ela não queria nada com trabalho. Era uma pessoa que há 10 anos trabalha numa contratada, porque é um excelente professor, acredito, que senão não contratava mais. Não é isso? Uhum. Mas teve uma diretora da escola que ela foi mandada, que foi lá na secretaria e disse que ela não queria nada com horário. Ela não queria nada com horário, não. Com trabalho, não. O problema dela é que ela tinha 2 crianças pequenas, ela foi mandada para dar aula à noite, ela botou uma outra pessoa no lugar, tá entendendo? Uhum. E fez picadinhos dos horários dela, que ela dava 2 horas de aula, parava, esperava 2 sem nada, um pedacinho tinha que dar mais 2, e ela com 2 crianças pequenas, ela não teve condições de ficar. Ô, Luciana, ela pediu para transferir. Uhum. Deixa eu te falar, a gente está, a produção está me sinalizando aqui, a gente está a 3 minutos de terminar. Eu entendo, né? Você está realmente colocando muito bem. Acho que para quem você tem que dar o recado, eu acho que aquilo lá chegou, entendeu? E eu te peço desculpa para você finalizar, porque nós estamos realmente aqui em cima da hora, né? O programa vai terminar em 2 minutos e meio. Mas eu agradeço muito aí a sua participação, tá, Luciana? Mas e creio que o recado que você deu foi importante e a tua participação me lembrou esse aspecto aí. Nós vamos chamar uma pessoa aqui para falar de ordenamento urbano, né? De ordenamento de tráfego na cidade. Obrigado pela sua sugestão e vou te colocar aqui no sorteio do livro, tá? Coloca aí, produção. A Luciana aqui. Luciana de quê? Luciana Pedrosa. Luciana Pedrosa. Coloca a Luciana Pedrosa aí no sorteio. Cláudio, muito obrigada. Vou voltar a participar. Participa, Luciana. Participa, olha, no nosso blog lá, participa no nosso blog, cidadaniasocialismo.blogspot.com. Entre lá, faça o seu comentário. Falou, Luciana? Joia, meu anjo. Obrigado, querida. Muito obrigado aí. Viram a participação, né? É isso. Há muita gente com vontade de falar. Vocês lembram da frase do Rapa? Paz sem voz não é paz, é medo. Então as pessoas têm que ter a coragem necessária e se manifestar. Nós tínhamos aqueles outros assuntos ali que nós íamos falar, da universidade pública e do transporte, mas como nós estamos em cima da hora e como nós vamos abordar isso em outra, aqui, da Luciana, né? Numa outra jornada aí em que a gente possa abordar tematicamente isso, a gente deixa então para essa oportunidade, né? Vamos então deixar a frase da semana e vamos sortear o livro para que a gente possa encerrar o nosso programa. A frase da semana que eu queria deixar aí como reflexão para todos vocês, diante de tudo isso que a gente discutiu aqui agora, é uma frase do escritor uruguaio Eduardo Galeano. E ele fala o seguinte, olha que coisa interessante. A primeira condição para mudar a realidade consiste em conhecê-la. Objetiva também. A primeira condição para modificar a realidade consiste em conhecê-la. Então nós precisamos conhecer a nossa realidade para que a gente possa partir efetivamente um processo de mudança. Essa frase é do escritor uruguaio Eduardo Galeano e vai estar lá no blog esperando a sua participação e o seu comentário. Pegar aqui a nossa caixinha mágica, né, que a produção já deixou aqui, com as pessoas que participaram, né, para o sorteio do Guardas da Memória da nossa querida amiga Mary Damasceno. Né? Vamos ver quem foi o Felizardo aqui, vamos ver aqui, puxando aqui. Foi
quem entrou aqui, Júnior Ferreira. Júnior Ferreira foi o ganhador aqui do livro Guardas da Memória, né? A participação veio via telefone, nós vamos aqui fazer um contato aqui com o Júnior e deixar aí o livro, que ele tenha uma boa leitura e que conheça e aprenda sobre a identidade de Cabo Frio, né? O livro é muito bacana, eu elogio sempre. A Mary tem vários livros, né, que contam a história de Cabo Frio e esse deve ser valorizado. Preciso me despedir de vocês, a produção aqui já está sinalizando, né? Quero desejar um grande abraço, uma boa semana e torcendo sempre, gente, para que o sol possa nascer para todos. Até lá e um grande abraço.